Augusto Nunes, eu já comentei aqui ao vivo todo o meu nojo do teatro armado no Supremo Tribunal Federal. O que você achou? Com razão. O Supremo chegou a uma situação de ambiguidade ontem que eu não conheço precedentes. Primeiro ele decidiu se deveria decidir sobre o habeas corpus. Aí decidiu que iria decidir. Em seguida decidiu não decidir, por causa do pedido, por causa da história da viagem e tal. Eu achei, já no intervalo, que alguma coisa nessa linha ia acontecer por um motivo muito simples. Os intervalos, como lembrou o Felipe, duram 10 minutos. Sempre que passam de 10 minutos, sim, tem um tempo a mais expressivo, 15 minutos, 20 a mais, eles estão combinando alguma coisa. E combinaram que não votariam. E aí, evidentemente, o advogado do Lula ia pedir que ele não fosse preso, até que fosse decidida essa questão. E todo mundo gostou dessa história, porque eles adiaram mais um pouco. O país realmente não entendeu nada. Agora, eu não tenho dúvida de que a ministra Carmen Lúcia, ela antecipou a votação do habeas corpus para evitar que fosse discutida a questão da prisão, do começo da prisão após condenação em segunda instância. E quis que eles mostrassem a cara, deixar muito evidente quem quer o Lula na cadeia e quem quer o Lula solto. É disso que se trata. É o que vai acontecer dia 4. Eu acho que o tribunal vai decretar a prisão, vai condicionar a execução aí dessa decisão à reunião do dia 4 e volta o problema. Eles vão ter que decidir. E eu acho que, de novo, repito, a decisão está nas mãos da Rosa Weber. Pois é, o voto da ministra Rosa Weber poderá ser decisivo no julgamento do mérito do habeas corpus de Lula no próximo dia 4. Em 2016, ela foi contra a prisão em segunda instância, mas na primeira turma tem seguido o entendimento formado pela maioria, como eu comentei aqui ontem. Uma fala da ministra durante a sessão chamou a atenção. Disse ela, aspas, eu que privilegio o princípio da colegialidade, conheço deste habeas corpus, ressalvando a minha posição pessoal a respeito do tema. Fecho aspas aí para Rosa Weber. E aí, José Maria Trindade, vão conseguir mudar o voto da Rosa Weber ou o voto da Rosa Weber já era mesmo a favor do Lula? Pois é, né, Felipe? Olha, te entreguei de volta intacto, queria inclusive o recibo aí do Augusto, viu? Passou por aqui, voltou. Tá muito bem entregue, voltou inteiro. Tranquilo. Esteve lá. Agora é o Felipe. Bem que eu pedi uma pastilha. Participou lá da sessão, quase puxou a orelha dos ministros lá, viu? Ficou inquieto lá no plenário do Supremo Tribunal Federal. Olha, Felipe, a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, teve que amanhecer dando explicações. Primeiro, evidentemente, foi aqui na Jovem Pan, depois nós vamos acompanhar essa entrevista do Augusto. Mas teve que dar explicações. Mas não foi só ela, não. Todos os ministros estão numa espécie de vergonha. Eu acho que a presidente Carmen Lúcia fez como Pôncio Pilatos, né? Lavou as mãos. Ela, como presidente, tinha que chamar para si a responsabilidade da decisão e continuar com o julgamento. Ela sabe muito bem da responsabilidade neste momento do Supremo Tribunal Federal. E ela tinha que prever essas dificuldades que os ministros estão passando e vão passar até o dia 4. Mas respondendo à sua pergunta, eu acho que a Rosa Weber não vai aguentar essa pressão e vai votar contra o ex-presidente Lula. Vou te dizer outro, o Celso de Mello, de olho nele. Eu ia até questionar a respeito disso, se a Carmen Lúcia não poderia ter batido o pé dito, olha, a sessão tem de continuar sim, vamos julgar hoje o habeas corpus do Lula. Porque o Ricardo Lewandowski disse, não, a gente vai ficar muito cansado, se a sessão chegar até meia-noite, o raciocínio vai começar a ficar lento. Ministros, Augusto Nunes, que recebem mais de 33 mil reais, pagos pelos pagadores de impostos brasileiros que trabalham, que acordam cedo, que pegam transporte público e correm risco porque tem a insegurança
pública e os ministros não podem trabalhar até tarde. Até o Congresso Nacional, que normalmente está vazio, quando tem votação que precisa ir até de madrugada, vai até de madrugada. Duas coisas, Felipe. Primeiro, eu acho que o Supremo ontem decidiu, como tem decidido assim, por critérios políticos. Tem a turma que é pela prisão, tem a turma que é contra a prisão e que vai fazer tudo para livrar o Lula. Os dois lados não tinham certeza, eu acho, do resultado, e por isso todos concordaram. Porque, claro, numa situação dessa, e aí vem a minha segunda observação, falem menos. Quer dizer, o erro já foi começar, inevitável no caso, foi começar com esse item, que era o que interessava em segundo lugar na pauta. Tiveram de completar a votação sobre um assunto bem menos relevante, eu acho. E o Celso de Mello, claro, não perdeu a oportunidade de ouvir a própria voz por 1h30, 1 hora, ele não perde essa chance. Então, por que todo voto dura isso? O da Carmen Lúcia, no caso, na primeira questão julgada, vocês viram que o voto dela não durou 15 minutos. Sobre o mesmo assunto, Celso de Mello, esse colendo plenário, não sei o que, e vai embora. Tira os adjetivos que você já corta 20 minutos do voto dele. Pois é, mas aí fica parecendo justamente que era calculada essa demora, principalmente do voto do Celso de Mello, que foi o líder da Operação Salva Lula nos bastidores. A gente comentou isso durante toda a semana em Os Pingos nos Is. Então, toda aquela discussão sobre o cabimento do habeas corpus parece ter sido calculada, pelo menos pela ala lulista, para demorar de propósito, porque já sabiam sim que o Marco Aurélio ia viajar, que iam usar isso de pretexto para adiar, e já deveriam saber também o pedido de liminar que ia ser feito pelo advogado de Lula, porque a gente conhece esse pessoal, eles armam tudo sim. Olha aqui, Felipe, quando um cara leva a passagem para mostrar o bilhete aéreo, para mostrar, eu vou viajar sim, quer dizer, ele sabe que está sendo considerado mentiroso por todos os espectadores. Foi o que fez ontem o Marco Aurélio. Vou viajar sim, tá aqui o bilhete, isso é um absurdo. E após a sessão de ontem no Supremo, a dúvida agora é se Gilmar Mendes estará no julgamento do dia 4. A gente também comentou isso aqui ontem. Ele tem viagem marcada para Lisboa dias antes e não informou se voltará a tempo. Em entrevista ao jornal o Globo, ele afirmou que está verificando o que fará e que ainda não tem uma resposta sobre se deixará de comparecer ao julgamento ou se abrirá mão do evento. Eu acho, Zé Maria, que ele está justamente verificando se a Rosa Weber vai votar para salvar o Lula ou não, porque se votar, talvez ele nem precise participar do julgamento. Sem dúvida. É verdade. Augusto, olha, eu acho que faltou liderança e faltou comprometimento da presidente ali, Carmen Lúcia. Essa história de muita consulta, ela é bonitinha, mas atrapalha qualquer gestão. E ela é uma gestora do tempo e dos votos ali no plenário do Supremo Tribunal Federal. Quanto à viagem de Gilmar Mendes, é preciso ponderar de que ele está indo para Portugal, numa organização de um debate dele, da empresa dele, né? Do IDP, ele tem convidados que ele mesmo convidou, né? E tal. Isso seria muito bonito, só que a principal atividade dele não é ser dono de empresa particular, de empresa de educação, mas uma empresa que dá lucro, que tem fins lucrativos, né? A principal atividade dele é ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele é muito bem pago, recebe o maior salário da República, R$ 34.700, aliás, R$ 33.700, mais as ajudas de custo, né? Agora, o flechador-mor da República, o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, soltou a sua flechada e lembrou exatamente isso, que a prioridade dos ministros tem que ser o Supremo Tribunal Federal, ou renuncie e cuide das suas atividades privadas, das suas empresas. Exatamente. As palavras do Rodrigo Janot exatamente foram, aspas, mas a atividade de magistrado supremo ou supremo magistrado deveria ser a principal e não a acessória, não é? Bom, mas o Brasil pode esperar. Fecho aspas aí pro Janot. E, aliás, falando nisso, o Marco Aurélio Mello, que também que teve de viajar ontem e acabou atrapalhando a continuidade da sessão, tinha uma palestra na Academia Brasileira do Trabalho. Também é acessório. A função dele é estar lá no plenário decidindo os temas importantes para o futuro do país.